Bom, o Bruno Henrique não podia estar jogando, o cara está denunciado, outros diferentes. Peraí, é sério isso? Sim. Com o Bruno Henrique diante dessa situação das questões do Bruno Henrique fora de campo. E aí, tem eu sei que são assuntos diferentes, mas aí a discussão porque os rubro-negros estão falando, não, o Thiago Maia não podia estar jogando, o Thiago Maia não pagou, o Internacional não pagou pelo Thiago Maia, e os colorados falam, bom, o Bruno Henrique não podia estar jogando, o cara está denunciado, outros caras também foram e tudo mais. Eu sei que são assuntos diferentes. Bem diferentes. Peraí, é sério isso? Sim. O Thiago Maia não foi pago, isso é um fato. O Bruno Henrique não foi julgado. Eu também acho que é um absurdo o Bruno Henrique não ter sido julgado até hoje. Sim. Como eu acho um absurdo ninguém ter sido punido ou responsabilizado até hoje pela morte dos 10 meninos no CT do Flamengo em 8 de fevereiro de 2019. Quem não viu, produção Netflix UOL, documentário dos Garotos do Ninho. Tá tudo lá. Uma série de coisas absurdas que aconteceram ali. Morreram 10 crianças. Ninguém foi responsabilizado. A imprensa não fala disso, né? Pode perguntar. Eu sou o único que fala. Modéstia à parte, sou o único que fala disso. Todo dia 8 eu vou na rede social e lembro. Mais um mês se passou. Ninguém foi responsabilizado. Hashtag não esquecemos. Ninguém fala. Não é manchete, não tem enquete, não tem debate, não tem comparação. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a justiça do Brasil é paquidérmica. E nada acontece. Ah, foi denunciado, fulano, não sei o quê, o outro tem idade, não tá mais envolvido, porque fez não sei quantos anos. É assim que funciona. Isso é muito mais grave até, obviamente, muito mais grave. Então é evidente que já deveria ter sido definido isso. Como o Paquetá levou na Inglaterra, Premier League, levou uma eternidade até ele ser inocentado. 2 temporadas. Então, enquanto o Bruno Henrique não for julgado, ele vai jogar. Eu acho também que o Paquetá demorou muito, eu acho também que o caso do Bruno Henrique está demorando demais. Tem várias, tem as matérias do próprio Igor, do Rodrigo Matos, com várias informações ali, trocas de mensagens, muito comprometedoras aparentemente, mas ele não foi julgado. Ele não foi julgado, ele pode jogar. O Paquetá jogou a temporada inteira, é a mesma coisa. Quando ele joga, ele vai para o campo e acabou. Agora, o outro é um fato, o cara não foi pago. O Internacional não contratou um outro jogador agora. Comparar isso, vou te contar, é de uma disfarçatez, é de uma cara de pau. Chega a ser canhestro. Como você compara essas duas coisas? Agora, o Bruno Henrique tem que ser punido? Não sei. Não sei. Eu não vou aqui me atrever de ficar julgando. Realmente, acho tudo que eu li ali muito sério. Mas não sou eu que vou julgar. Paquetá parecia que ia ser punido. Todo mundo achava lá na Inglaterra que ia ser punido. Foi inocentado. Não encontraram provas contra ele. Falava até que ele não ia jogar mais. Não encontraram. O Paquetá foi inocentado porque não encontraram nenhuma prova cabal, concreta, de envolvimento dele. Havia sinais muito claros, os cartões, parecia forçado, mas não encontraram nada. Então ele foi inocentado. Ponto, acabou, segue a carreira dele. E na imprensa inglesa e nos bastidores, lá o que se falava, que ele ia ser banido do futebol. E não aconteceu nada. Porque não tinha nenhuma mensagem de texto, nenhum e-mail, nenhum sinal de fumaça, nenhum telegrama, telex, escrito na pedra, nada. Nada acharam. E aí não teve como envolver. Então, o cara é inocente, foi isso que aconteceu. Então, o Paquetá é inocente. Foi o que falou o Felipe. Então, ele faz o quê? O jogador está lá, escala o jogador faz o gol da vitória. Agora, a gente pode reclamar, e deve reclamar sim, da justiça brasileira. Mas entre o Bruno Henrique e o Garotos do Ninho, eu gostaria de ver essa mesma mobilização com relação aos Garotos do Ninho. Por que até hoje ninguém foi responsabilizado e por que a imprensa não faz reportagens mais vezes a respeito desse tema, que é muito mais importante. 10 crianças foram mortas. 10 garotos de 13, garotos que hoje estariam com 20, 21 anos, possivelmente jogando profissionalmente, seguindo suas carreiras. E as famílias ainda sofreram muito com a maneira fria, distante que o Flamengo tratou. Indenizou todo mundo já e tal, mas a questão aí não é dinheiro, não é paguem as famílias, já pagaram as famílias. A questão aí é justiça. Justiça é o quê? Quem é o responsável? Quem causou aquilo? Pagar de acordo com a lei do Brasil. Isso até hoje não aconteceu. E pouca gente fala sobre isso. Pouca gente. Ô, Casão, sobre o Bruno Henrique, eu queria saber de você, que jogou bola, porque ele viveu uma má fase, né? E ontem ele fez gol, aí foi o decisivo de novo. Mas ele não via vivendo uma boa fase e muito se relacionava. Pô, também o cara tá com uns problemas fora de campo aí, não consegue jogar e tudo mais. Como é para um jogador, na hora que pisa lá, esquece? Cara, na hora que você tá jogando, é muito difícil passar outra coisa na sua cabeça com a bola rolando, principalmente um jogo importante como esse. E o jeito que o futebol é hoje. O futebol hoje é intenso. O jogador corre o tempo todo. Não é que nem nos anos 80, que o adversário atacava, eu era o centroavante, eu parava lá no meio de campo, o zagueiro parava do meu lado, você ficava até conversando com o cara, enquanto os caras estão atacando e no meu time estava se defendendo. Hoje não existe isso. Não existe mão na cintura, né? Que nem tinha antigamente. Então, o jogador não tem muito tempo
vazio dentro do campo para vir essas coisas na cabeça. O que acontece, o que eu tenho certeza que acontece é o seguinte: quando está fora do jogo, dia de treinamento, quando você está em casa, quando você senta para pensar alguma coisa, quando você não está fazendo nada, descansando antes de dormir, quem está numa situação como o Bruno Henrique está, é impossível não vir essa situação na cabeça, não vir o medo de ter uma punição grave. Como o Mauro falou, as evidências são enormes, mas quem julga é a justiça, não somos nós. Mas o cara que está vivenciando ali, que está dentro, que é o réu da parada, que está sendo acusado, ele sabe o que aconteceu. Ele sabe se ele é inocente, se ele é culpado na situação, né? Ele sabe. A pessoa que tem certeza de um resultado é a pessoa que está envolvida, né? E aí, cara, a cabeça pensa, a cabeça julga, a sua própria cabeça te julga, né? Então, ele está se julgando, ou inocente ou culpado, todo dia, até a justiça resolver. Porque ele que sabe o que ele fez, onde ele se meteu, qual é o tamanho do envolvimento, ou se não tem envolvimento nenhum, ou se não se meteu em nada. Quem sabe é o Bruno Henrique. E a cabeça do Bruno Henrique, como é a cabeça de todo ser humano, ela está julgando a pessoa. Se ela está julgando ele inocente, ele não está com tanto problema assim psicológico. Mas se ela está julgando que ele é culpado, ele está tendo problemas psicológicos. Então, de vez em quando, vai lá e decide um jogo importante, como ele decide, como ele é habituado a decidir, né? É um hábito do Bruno Henrique fazer gols em grandes jogos. Mas não é um hábito do Bruno Henrique passar fases ruins por muito tempo. Então, eu acho que afeta o externo do campo. O fora, a vida. Aí não tem como falar, não, para mim não pega nada, eu não estou nem pensando nisso. Não existe. Mesmo que ele saiba que é inocente, o destino dele não está na mão dele, está na mão de alguém que vai julgar. Então não dá para você ficar tranquilo mesmo sabendo que você é inocente. Diga lá, Ronaldo. Só falar uma obviedade, mas tem que falar, né? Senão as pessoas não entendem muitas vezes. É óbvio, é evidente que se ficar comprovado no julgamento que ele participou, que ele é culpado, é óbvio que ele tem que ser punido exemplarmente. E talvez isso signifique o final da carreira dele. Como poderia ser para o Paquetá. Poderia ser o Paquetá. Até pela idade dele. Se ele pegar uma pena que não seja para sempre, 2 anos, 1 ano e meio, talvez acabe a carreira dele. Sim. E aí ele vai arcar com as consequências do seu ato, se ficar comprovado e ele for culpado, for responsabilizado. Enquanto isso, o que a gente não pode é julgar. O caso do Paquetá é um belo sinal, porque parecia que ele ia ser punido e não foi. Então, se alguém antes fala, vai pegar esse aqui, é culpado e tal, e agora? Fala o quê? Detalhe, os garotos do Ninho foram mortos há 2.379 dias, 340 semanas, ou 8 meses, se você quiser. Também pode falar 6 anos e meio. É tempo suficiente para a justiça brasileira fazer alguma coisa. Ninguém foi responsabilizado até hoje. Isso é. Estamos falando de quase 2.800 dias. Estamos falando de crianças que foram queimadas. Então assim, a justiça brasileira, ela se arrasta como um paquiderme. Então, é a justiça comum, é a justiça desportiva. Uma está esperando a outra, pelo jeito, né? Sim. E nada acontece. Enquanto isso, o cara joga. Mas é óbvio que ele já teve... Essa situação, na minha opinião, já deveria ter sido resolvida. Isso é evidente. E aí, se ele fosse responsabilizado, ele não estaria em campo. Muita gente lembra daqueles primeiros casos de aposta que os caras foram afastados preventivamente. Então, esse talvez seja o ponto. Porque a justiça desportiva brasileira, ela é diferente da paquidérmica justiça comum. Ela anda como coelho em alguns momentos, ou corre como coelho e anda como tartaruga em outros momentos. Ela não tem credibilidade, ela nunca teve. Essa é a questão. Ela nunca teve credibilidade. Então, paira sobre a justiça desportiva brasileira uma grande dúvida. Ou critérios diferentes, ou situações diferentes. É isso que chama a atenção. Mas eu acho que aí passando pelas duas fases, que o Mauro se aprofunda da questão jurídica, do que o Casão fala, a questão emocional do jogador. Para o Felipe Luiz colocar o Bruno Henrique como novo capitão do time, existe entre eles, até porque jogaram juntos, uma confiança mútua e uma sensação que ele, no campo, não se deixa influenciar por essa situação incerta de carreira e de vida, né? O Felipe Luiz talvez seja o cara, por ter jogado com, e agora comandado,
a pessoa mais capaz de ter o discernimento de saber se ele tem condição de ser o capitão do time dele. Porque ele está levando o Felipe Luiz, técnico novo, também uma responsabilidade diferente em colocar um jogador que está sendo julgado como capitão, como símbolo do seu novo time, né? Todo capitão de um time tem uma simbologia para o técnico. E ele preferiu o Bruno Henrique como capitão com todas essas questões que estão envolvendo ele fora de campo.